Então, pessoal, estava vendo aqui que ocorreu um certo burburinho alguns dias atrás envolvendo o Roberto Justus e a mulher dele, eu acho que é Ana Paula Siebert, eu acho que seria essa a pronúncia, né? Onde eles colocaram, né, a filha deles, né, ostentando também entre aspas, né, cara? Ela só estava posando com uma bolsinha, a bolsinha custa o quê? Custa mais de 100 mil reais, né? Eu acho bastante natural, pô. Você pegar um casal rico, não vão provavelmente deixar de colocar um presente, um mimo caro pra sua filha, cara, pra princesinha deles. Eu acho completamente normal isso aí. Se eu fosse rico, eu acho que por mais que eu não tenha esse apego tão grande assim por coisas caras, né? Eu faria algo parecido com a minha filha, não sei, cara. Certo? Mas bom, aí isso aí causou o ódio de algumas pessoas de internet afora, né, mais especificamente da esquerda. Teve um professor e uma senhora a qual eu não lembro a ocupação dela, né, mas eu acho que sendo esquerdista, né, não tem muita ocupação útil, né? Mas enfim, esses dois aí, dentre diversas outras pessoas, promoveram mensagens de ódio contra essa família, né, contra a família dos Justus e da Ana Paula. Falaram algumas barbaridades ali, especialmente lá no X, que é o antigo Twitter, né, e o Justus e a Ana Paula fizeram aí uma mensagem, obviamente repudiando esse acontecimento, e pelo que eu sei, eles vão para cima de algumas pessoas que justamente promoveram, né, fizeram essas mensagens, né. A gente vai ver o vídeo aqui deles comentando. O que vocês vão ver agora é muito raro, porque nós nunca respondemos a críticas, a opinião das pessoas, a gente respeita demais a opinião das pessoas. Também a gente não gosta muito de se envolver em polêmica, em estar em notícias ruins, é uma coisa que não faz parte do nosso estilo, da nossa família. Mas tem coisas que elas vão além do aceitável, né? E o que aconteceu ontem, um professor de uma universidade federal... Algumas pessoas, entre eles um professor... Inclusive, esse professor aí é da UFRJ, que, como a Cira já diz, é do Rio de Janeiro. Cara, essas universidades tipo a UERJ, a UFF, que é a Universidade Federal Fluminense, a UFRJ só tem FDP, cara. Só tem FDP esquerdista vagabundo. Sacou? Então nada de novo no front aqui. Mas começou com o professor e depois comentários de uma psicóloga e outras pessoas. A mulata lá, né, uma psicóloga. Então, tanto esse quanto ela foram os principais arrolados aí nessa questão. Condenando uma foto que nós publicamos da nossa família. A Paula é uma influenciadora, uma das mais importantes do país hoje. Ela tem como profissão publicar não só os trabalhos. E a Ana Paula é uma mulher muito bonita, cara. Não precisava fazer procedimento na cara. Eu aposto com você que antes desses procedimentos aí, ela era muito bonita. Ainda continua sendo muito bonita, né? Mas, pô, não precisava mudar o rosto. Trabalhos dela, mas a vida dela, o lifestyle, isso faz parte, né, do trabalho dela. E eu estou na vida dela, também estou nessas publicações, e a nossa filhinha Vicky e a nossa família muitas vezes aparece. E dessa vez ela apareceu com uma bolsinha, né? Que inclusive nós nem compramos, né, Paula? Foi um presente, mas enfim, ainda que nós tivéssemos comprado, não cabe alguém julgar. E aí o julgamento extrapolou o bom senso, gente. É uma coisa assim tão maluca, tão louca. Falaram que tinham que matar a nossa filha com guilhotina, assassinar a nossa família. Como todos viram e mandaram muitos prints pra gente que só guilhotina resolve. A pessoa escreveu isso, depois de algumas horas, obviamente, começou a ser denunciado e apagou, mas nós temos o print. E pelo que eu vi de algumas mensagens desse professor aí, né, ele sempre coloca a guilhotina como um julgamento para alguma coisa a qual ele não gosta. O cara deve ter fetiche com guilhotinas, ou então ele tá tão acostumado a ver filmes medievais que acabou tomando gosto pela... Você imagina esse sujeito aí, se a gente estivesse numa... Ok, a gente está numa ditadura, né? Estamos numa proto-ditadura, mas se a gente estivesse numa situação estilo Coreia do Norte, estilo Cuba, né? Porra, você imagina, e se esse sujeito aí fosse um funcionário alto do governo, você imagina esse sujeito aí literalmente guilhotinando, né, os desafetos à oposição.
cara tem fetiche com guilhotina, cara. Gente, o que é isso que está acontecendo? Instigar a morte, instigar o ódio é uma coisa que é inaceitável. Tem coisas que é por isso que a gente está se falando, porque assim, é inaceitável. E se a gente começa a dar, né, assinar embaixo de que a internet é a terra de ninguém, que todo mundo pode falar o que quiser, escrever o que quiser, não é assim que funciona, né? Quando a crítica é boba, hoje vocês não estão bonitos, ou eu não gosto da roupa. Gente, tá tudo bem, cada um tem sua opinião. Agora você instigar a morte, a violência, o ódio. Não. Cara, mas eu acho que o Roberto Justo sabe muito bem disso e há muito tempo. Não estou falando que ele tenha sido alvo recorrente do ódio desse pessoal da esquerda, não, né? Eu havia comentado no começo que eu não sei qual seria a opção política dele, mas pelo fato dele ser branco e rico, extremamente bem sucedido, isso aí vai causar um ódio automático em muitos esquerdistas, cara. Em muitos. Inclusive em gente que tá na mesma posição que a dele, tipo a do Lula. Porra, o Lula, não sei se você se lembra, mas quando o Sérgio Cabral Filho era o governador do estado do Rio de Janeiro, há anos atrás, eles foram abordados por uma criança, por uma... Cara, eu acho que era um pré-adolescente, mas ok, mesmo assim. E o moleque falou que a área, inclusive eu acho que eles estavam na favela de Manguinhos, né, lá no Rio de Janeiro, obviamente, que eles estavam precisando de uma quadra de tênis. Aí o Lula, né, inclusive os dois aí estavam sendo bastante, mas de qualquer forma eles estavam sendo agressivos, né, com a criança lá, né, estavam falando com ela como se falassem, não sei, cara, sacou, para uma pessoa a qual eles acham que tem um nível de importância inferior, bastante inferior para a sociedade. Aí o Lula falou, tênis é esporte de burguês. É esporte de burguês. E eu lembro que o Olavo de Carvalho, comentando esse fato aí, ele havia dito que esporte de burguês é você, Lula, já que você é a felicidade dos banqueiros, né, e tudo mais, e de fato. Os dois estavam, de qualquer forma, intimidando uma criança, cara. Estavam intimidando uma criança. Mas acontece que... Isso aí citando especificamente no caso do Sérgio Cabral, né? Mas acontece que se você pegar a forma como o Sérgio Cabral havia falado, é o típico de carioca, cara. Eu sou carioca da gema, eu nunca falaria dessa forma com uma criança, cara. Ainda mais com uma criança. Naquelas condições ali. Sacou? Eles estavam realmente incomodados com a criança. Não, esquece. Ele é bom de comunicação. Não, mas ele é esporte não. É tênis. Por que você não treina, porra? Por que aqui não tem jogo de tênis? Isso é esporte da burguesia, porra. Não, tem razão. Uma coisa... Porque, olha só, Natação. a gente não pode andar na piscina. Por quê? Porque não abre pra população. Por que não é pra população? Não sei, eu vim aqui já perguntar. O dia que a imprensa vier aí, pegar o final de semana, essa porra fechada, o prejuízo político é infinitamente maior do que colocar dois guardas aí. Coloca dois guardas pra tomar conta, coloca o bombeiro pra tomar conta e abre isso. A gente acorda de manhã com caveirão na nossa porta. Eu tenho vídeo meu aqui, que, se eu achar aqui, caveirão. Caveirão acordando. Não, na minha rua não. Não tem não, né? Não tem nego de metralhadora não. Tem, mas... Esse otário, pra fazer um discurso de otário? Eu não comparticipo. Eu não comparticipo. Então... Isso tá precisando. E onde a gente mora é terrível. É a faixa de Gaza. É isso, tu é muito... Tu não me engana não. Bota essa inteligência toda pra estudar, ô sacana. Eu vou pra escola sempre, Leandro. Leandro, vai estudar, pô. Eu vou sempre. Gente, cara. Então, voltando pro Roberto Justus aqui, né? O cara, sendo a personificação de um brasileiro bem sucedido, ainda mais branco, porque se fosse negro eu acho que não teria tanto ódio assim, né? Tantas flechadas de ódio, né? Mas ele sendo branco, né? Um brasileiro branco bem sucedido, vai, né, suscitar ressentimento, ódio pelo pessoal da esquerda, inclusive pessoas que independem da etnia, do tom de pele. Tanto é que esse professor ele pode ser considerado branco. Agora a mulata lá, né, obviamente que não, certo? Mas os dois estão unificados, né, nesse discurso de ódio que acabaram perpetrando contra
esse casal, essa família, né? E por um motivo tão fútil, tão bobo. O que é no Brasil hoje você ter sucesso, você ter conseguir conquistar alguma coisa? Eu trabalho há quase 5 décadas. Eu tenho milhares de empregos na minha vida. O maior projeto social desse país é o emprego. Quem dá emprego é o empresário. Está virando vilão nesse país. O empresário, a imagem do empresário também é considerada como uma vilã para esse pessoal da esquerda. O melhor para eles é que as pessoas mais desfavorecidas dependam do governo para sobreviver, cara. O pessoal não quer saber de empreendimento. Sabe? Ok, você até pode falar para mim que mas o governo ele está ajudando alguma coisa, envolvendo essas coisas. Cara, mas o que coloca eles no discurso político é justamente a ideia, e a ideia fora do discurso também é alimentada, sustentada pelo Estado, mandando na vida das pessoas até nessas questões aí de sobrevivência, do que elas têm que comprar, do que elas têm que comer, sacou? De como elas devem viver, Então, obviamente, tu pega isso, coloca na balança e pega a imagem do empresário, do sujeito ali que, cara, eu não sei se o termo certo seria self-made man, sacou? O cara que não precisa depender do Estado para nada, esse pessoal é tratado como se fossem demônios, cara. Então é por isso que a imagem dos justos sempre vai causar um frisson negativo no pessoal da esquerda. Fazer sucesso no Brasil, ganhar dinheiro, trabalhar honestamente, pagar impostos, como a Ana Paula, que trabalha quase uma década já e paga impostos e também dá emprego para as pessoas. Tudo 100% correto. Então, assim, eu não dou bola para esses julgamentos quando é de algo que eu estou usando, hoje que eu estou fazendo, porque eu trabalho muito, eu pago imposto, eu ajudo o país. Então, por que me importar? Eu não me importo, eu faço tudo certo. Mas o ódio e essa coisa, o que ele fez, e assim, sabe o que mais? Fiquei muito chocada, eu falei isso, vindo de quem? De um professor, de alguém que é corresponsável pelo futuro do nosso país. Uma pessoa dessa, escreveu um negócio desse. Uma pessoa então, assim, não dá pra aceitar. Um professor universitário que devia dar exemplo para os jovens, que devia ensinar os jovens, ele joga um tema de uma forma tão desproporcional, tão inaceitável. Cometendo um crime, porque é um crime. E é o seguinte, essa luta de classes, em que o Brasil está se transformando, toda a sociedade tem a classe alta, a classe média, a classe baixa, todo mundo torce demais, e nós empresários fazemos o possível para gerar oportunidades para que esse desequilíbrio social se resolva. Agora, não é nossa culpa, se a gente vai atrás, a gente luta, que a gente consegue as coisas, tem que gerar esse tipo de reação tão desproporcional, tão descabida. E olha, pode ter certeza, a gente nunca ligou para críticas, até porque elas são muito poucas, graças a Deus, que a gente faz tem um carinho muito grande, carinho do público é enorme. A nossa vida. Mas dessa vez nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar um exemplo. Então eu já acionei todo o corpo jurídico, não vou aceitar ameaça à minha família, como pai de família, ela Maura como mãe de família, não vão aceitar uma ameaça que a gente sabe que é ridícula, que não tem o menor cabimento, mas que gerou uma onda de repercussão negativa para essas pessoas, para a pessoa que postou, para a pessoa que comentou, essa psicóloga que também comentou. Eu tenho muita pena dessa gente, de ter um amargor deste tamanho no coração, de ter uma maldade tão grande, de ser tão infeliz a ponto de querer o mal das outras pessoas por um motivo fútil e ridículo como esse. Nós vamos tomar as providências e gostaríamos, e viemos aqui hoje, porque todo mundo está nos procurando e a gente quis questão de esclarecer para todos vocês. E recebemos do Brasil inteiro prints e muita tudo que vocês solidariedade. imaginam, muita solidariedade. No início a gente pensou em, será que a gente se expõe? Mas tomou uma proporção tão grande que eu acho que é necessário. Cara, tem que se expor em relação a isso aí, você tem que fazer alguma coisa contra, porque eu acho que boa parte da esquerda, cara, você sobe lá no X, que é o antigo Twitter, você vai sacar que parte desse pessoal acha que só porque a gente tem um, entre aspas, resguardo do governo Lula, a gente tem a aliança dos ratos de toga do STF, então a gente pode falar o que quiser. Inclusive eles sempre se colocam contra os bilionários, como está todo mundo sabendo,
Só que eles fazem isso aí dentro da rede social de um bilionário, inclusive um bilionário de, entre aspas, direita, né? Que é o, obviamente, Elon Musk. Eles nem deveriam estar lá, se for para se desprender de hipocrisia, né? Mas, pô, não tem como você dissociar uma coisa da outra, né? A esquerda, ela não vive sem hipocrisia. Se esse pessoal tivesse um pingo de vergonha na cara, ainda estariam lá no Blue Sky. Aquela rede de merda lá, a qual eles foram em massa depois que o Xandão havia trancado o Twitter, né, o X, sacou? O pessoal foi lá e, como eu já havia comentado, né, eles fizeram isso tanto por medo, né, já que não querem desembolsar 30 mil reais, né, de multa, né, quanto por uma subserviência, né, de quem está mandando de fato no Brasil. Mas enfim, se fosse o Bolsonaro mandando em tudo e ele fosse perpetrar essa medida draconiana aí, o pessoal da esquerda ele se manteria no X, sacou? Inclusive faria protesto se bobear na rua contra o Jair, em relação a isso aí. Mas enfim, vamos lá. Assim, vocês têm que agir, cara, tem que agir para justamente deixar claro e mostrar para eles que sempre falam que internet não é terra sem lei, mas que cometem essa hipocrisia aí, né? De pegar a morte dos outros, ainda mais de uma criança. E justamente a internet não é terra sem lei. Sacou? Tem que enfiar a hipocrisia no rabo deles agora. Vocês têm que fazer isso. E vocês têm condições plenas para isso, né? Eu nem preciso falar, né? Por muitas vezes. E é isso. Vamos usar as pessoas do bem e as pessoas que realizam como referência. Eu sempre usei isso na minha vida como inspiração. Vamos tentar tirar as pessoas que têm problemas, necessidades da situação em que estão, mas não é querendo que o outro não tenha que você vai ter. Você tem todo o direito de querer ter, mas não queira que o outro não tenha, principalmente quando ele ganhou isso honestamente, com o esforço do seu trabalho, da sua vida inteira dedicada a fazer alguma coisa bacana acontecer. Obrigado a todos por nos ouvirem. Muito obrigado, gente. É isso aí. Olá, pessoal. É isso aí. Falou tudo. Agora deixa eu ver uma coisinha aqui. Aí o que eu li aqui no post do Tumulto BR, acervo, né? O professor e a psicanalista se fuderam bonito. Eu espero que eles realmente, né, sejam devidamente processados. Aí o que eu havia escrito. A lata clássica de esquerdista odioso. Especialmente da mulher, né? O professor parece mais com aquele deputado petista, o Humberto Bosta, aqui, o Pikachu dozeiro havia escrito. Terceiro mamador de bilionário que vejo em menos de 5 minutos. O que eu havia respondido para ele? Perguntado, né? O que você está fazendo na rede social de um bilionário, né? Aqui. O que o Brook havia perguntado para o Grok, que é o serviço de inteligência artificial do X, por que eles se deram mal? O Grok respondendo, eles fizeram comentários odiosos desejando mal a uma criança filha de Roberto Justus por ser de família rica. Olha o helicóptero passando por aqui, pessoal. Ele vai passar em cima de mim, olha só. Voltando. Isso gerou backlash público, ameaça de processo por parte de Justus, e ele vai processar, como vocês haviam visto no vídeo, e risco de demissão expondo sua falta de ética como risco de demissão. Isso enrolou mesmo. O Giovanni. No caso, vejo alguns conservadores defendendo Roberto Justus, mas nesse caso, onde está a liberdade de expressão? Cara, você entendeu mal o conceito de liberdade de expressão. Você pode falar o que quiser, né? Você pode, inclusive, meter uma calúnia, né? Uma difamação, mas se a pessoa estiver ofendida, ela tem também todo o direito de agir contra você. Essa é a liberdade de expressão. Não é censurar, né? Não está censurando o que essa dupla, o que outras pessoas haviam falado, né, contra a família Justus, sacou? Essa é a diferença. Olha o que o Tegumento havia escrito. O tanto de advogado para o milionário, ele nem vai gastar com a defesa. Aí, ó, o que o Cocobause havia colocado aqui, né, denunciando mais discursos de ódio, né, como o pessoal da esquerda fala. Aqui, o que o
o Poponzi, que é um site pop, né, uma conta pop, rica, totalmente fora da minha realidade, né, da realidade do imbecil, da imbecil que havia escrito, né? E a partir daí já está demonizando essa família, né? Vicky, filha de... Não necessariamente demonizando, né? Mas de qualquer forma está chamando atenção para o negócio, né? Filha de 5 anos de Roberto Justus e Ana Paula usa a bolsa de 14 mil para combinar look com seus pais. O que a Maria havia escrito: inadmissível ainda não ter uma imagem dessa menina no moedor de carne. Esse site já foi melhor. Aqui o Comarol 666. É engraçado que para um certo pessoal a internet não é terra sem lei. E para esse caso porque quando era para ficar com preconceito contra grupos, a internet não é terra sem lei, era censura do governo tirano. Tem um Anuex que restringiu a conta. Tá falando de uma pessoa que havia demonizado os Justus, né? Pena que não tem um print. Aí soltaram aqui a ficha do professor, né? Que o BG Print havia escrito. Ele é membro do comitê gestor da internet do governo federal. Aí, Marcos Dantas, professor titular da Escola de Comunicação da UFRJ, doutor em Engenharia de Produção, realiza estudos e pesquisas sobre economia política da informação, comunicação e cultura, políticas públicas em tecnologia digital. Aqui, um humorista de direita exalta a pedofilia e você deve... Quem? De quem ele está falando? Tá falando de quem? Do Léo Lins? Porque eu meio que fiquei confuso sobre de quem ele estaria falando aqui. Léo Lins fez isso aqui, exaltou pedofilia. Se ele fez essa exaltação, entre aspas, deve ter sido com piada, né? Mas enfim, 2 anônimos desejam a morte de uma criança e vocês querem que eles paguem por isso. Ué? E não foi piada o que a dupla havia feito. Não foi piada. Eu nem preciso falar pra você que o Léo Lins fazendo uma piada envolvendo pedofilia não quer dizer que ele seja pedófilo, né? Enfim, tá certo que tem gente que não entende, que não sabe interpretar, mas enfim, a gente sempre tem que deixar claro o que seria piada e o que não seria piada, né? Sara Dias. Mas por que estão atacando a menina? Por usar um item que os pais compraram com o dinheiro deles? Não entendi onde isso é ofensivo para os outros. É o mesmo pessoal que deve passar pano para as ostentações do Felipe Santos, vulgo Erika Hilton. Eu aposto que é o mesmo pessoal, cara, esse professor aí. Ele não fez. Ele e com certeza a mulher ali não devem ter feito mensagens demonizando as, entre aspas, conquistas do Filipão. Eles não fizeram isso aí, cara. Querendo a morte, pedindo a cabeça do cara. Aqui, duvido que se fodam, estamos no Brasil, mas é bom para ficar espertos e não falar nesses absurdos na internet. Mas eu acredito que, sendo Roberto Justus, cara, eu acho que vai ocorrer aí uma surpresinha para eles, né, de fato. Márcio, Grock, bom dia. Psicanalista e psicólogo são 2 profissões que quem estuda para entender seus próprios dilemas, medos, traumas. Como uma pessoa dessas pode ajudar? Cara, infelizmente você tem algumas profissões aí pelo Brasil que até pouco tempo eram requisitadas e que hoje ficaram meio que prostituídas, banalizadas pela esquerda, né? Você tem muita gente fazendo psicologia que é da esquerda, que faz o L, muito advogado que não presta, você tem muito jornalista que não presta também, Então é complicado, cara. É complicado. É por isso que eu sempre achei que a esquerda, ela é como se fosse um cupim, sacou? Ele entra ali na casa de madeira para destruir tudo, Aqui. Que a Nilza Belmont havia escrito. O comunicado da UFRJ, né? O professor Marcos Dantas Loureiro é docente aposentado pela UFRJ desde 2022.
As postagens publicadas pelo mesmo em suas redes sociais digitais expressam suas opiniões pessoais. Mas ele é conhecido como professor da UFRJ de qualquer forma. A Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Escola de Comunicação da UFRJ repudiam qualquer tipo de expressão de pensamento que incite a violência ou agrida a terceiros. A UFRJ é uma instituição historicamente comprometida com a cultura. Beleza. Então foi isso aí, cara. Deixa eu ver aqui. O Caleb havia escrito: não esqueçam que a frase os bolcheviques... sim, teve um viado que tá com aquela bandeirinha pró-Palestina, né? É muito fácil, cara, é muito fácil você ser pró-Palestina, você sendo homossexual aqui no Brasil, né? Não esqueçam que a frase os bolcheviques estavam certos denota uma clara incitação ao ódio e à violência. Quem incitou outros idiotas a vomitarem sua inveja e o ódio foi o carinha com a bandeira da Palestina. Aqui. Inclusive ele está com o nome Gui Jong-un. Né? E eu lembro desse post aí, ele foi zoado, foi esculachado também. Então isso, Everton Paiva. Segundo o professor, entre aspas, não é discurso de ódio, e sim uma metáfora muito utilizada na história. Aí botou os emoticons de palhaço aqui. Aqui, o que a Cris. Acho nojenta essa puxação de saco. Não é questão de puxação de saco, cara. Não é questão. Né? O pessoal ficou puto especificamente por terem pregado ódio contra uma criança. Eles não precisam de gado mugindo. Mas vale você ser gado do Lula, né? Vale, né? Com certeza. São bilionários. E daí se são bilionários? O Lula é milionário também. E ainda assim você provavelmente faz o L. Você defende ele. Tem todo tipo de recurso para castigarem quem os desagradem. Aí já está, né, demonizando ainda mais as pessoas ricas, né? Como se todos fossem uma espécie de Odete Reutemann, né? Vocês se acham iguais a eles porque eles se dizem de direita, só se relacionam com quem é bilionário também. Não quer dizer que a gente queira se relacionar com eles também, pô. Aqui, Valdir Rodrigues, né, para encerrar. Pois em nenhum momento Justus e a esposa falaram da necessidade de regulamentar as redes sociais. Falaram em utilizar a legislação vigente para uma reparação de um ato de violência. Essa é a turma do amor. Aqui, o Joaquim. Não temos necessidade de regulamentar a internet. Há leis que estabelecem punição para esse tipo de crime. O sujeito aí embaixo havia escrito: foi piada, next. Piada, né? Então é isso, pessoal. Que o Lugano havia postado. E essa bolsa? Qual a opinião dele sobre deslumbramento? Bolsa de 21.400 de Janja é sonho da burguesia, entre aspas, né? Então é isso. O que o Alexander Stein, eu falei que eu ia acabar o vídeo. Esse aqui é o último. Já pensaram que tudo isso pode ser a armação da esquerda em disseminar ódio nas redes sociais para dar motivos para o STF regular as mesmas? Então, a esquerda sempre se manifestou assim. Desde quando não tinha essa ideia de regulamentar a rede social. Mas vai que talvez isso possa coincidir. Não, coincidir também não seria o termo certo. Talvez isso aí possa ser verdade, né? Mas eu acredito que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que não, certo? Porque como eu havia acabado de falar, a esquerda, ela sempre dissemina ódio nas redes sociais. Sempre. E quando ter de fato essa regulamentação, o pessoal vai continuar fazendo as mesmíssimas coisas, até porque, cara, quem se ferra mais é o pessoal à direita, não é o pessoal da esquerda, em relação a ser prejudicado pelo governo. Então é isso, pessoal.
noite a todos. Meu nome é Aline Alves de Lima, tenho 35 anos e sou psicóloga. A frase do colega foi: os bolcheviques estavam certos. E o meu comentário foi em cima da afirmação dele acerca da diferença de classes. Eu reconheço, gente, que foi um comentário infeliz porque eu não expliquei o contexto ao qual eu me referia e que eu usei a sigla de uma forma metafórica. Meu intuito ali era falar contra a desigualdade social, o classismo, a desigualdade de classes. Eu trabalho, gente, com saúde mental, né? Então eu tenho responsabilidade afetiva e eu jamais atacaria uma criança ou quem quer que seja. É preciso acabar com esse abismo classista e histórico, onde eu, por exemplo, que sou uma mulher negra de 35 anos, praticamente eu vendo almoço para comer a janta. Mas não é inveja, não é vitimismo. E eu temo, claro, pela minha própria vida.